Bom, vamos lá dando continuidade, né? Agora eu vou ler o capítulo 12, 13 e 14 de Gênesis. O título do capítulo 12 é Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão, e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Abrão no Egito. Capítulo 12 ainda. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizestes? Por que não me dissestes que era tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Abrão e Ló se separam, capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, e de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados.
Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. E se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. Guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu que naquele tempo Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer. Porém, no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta Zoar, e se ordenaram e se levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e de todo seu mantimento e se foram. Ló é levado cativo. Apostaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes nascidos de sua casa, e os perseguiu até Dan.
e repartindo contra eles de noite. É isso? E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que ficava à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também Aló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoou Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus do Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que me pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Bom, lida a Bíblia, vamos às considerações. É muito maçante, né? Acho que por isso que as pessoas não leem, porque chaparam. Enfim, ó, vamos lá. Considerações no Gênesis 12. Já no versículo 1. Ora, disse o Senhor Deus a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Eu tenho uma brincadeira com a minha mãe que Deus tem os seus escolhidos. Nossa, Deus escolhe pessoas tão ótimas na Bíblia. Enfim, eu coloquei aqui, Ana, que Deus pede para Abraão sair da sua terra e ir para a terra que Deus vai te mostrar. Ou seja, aqui que começa essa desgraceira de guerra do Oriente Médio. E Deus escolhe Abraão para fazer dele uma grande nação. Deus e seus escolhidos, né? Cara, Abraão também, assim, é outra figura bíblica que, pelo amor de Deus, é um horror, é um horror, é um horror. Bom, vamos seguindo aqui, comentando que vocês vão ver. Então, aí eu pulo para o comentário no versículo 10. Havia fome naquela terra. Então, eu comentei aqui, né? Que aqui fala que naquela terra que Abrão chegou, havia fome. E logo depois ele vai descer para o Egito. E assim, é óbvio que se havia fome numa terra, tipo, Deus mandou ele para aquela terra e havia fome, ele não vai ficar naquela terra. E não é aquela terra que é a prometida. Por quê? Porque ninguém quer uma terra onde haja fome. As pessoas querem o quê? Terra que traga sustento, que traga riqueza. Tanto é que toda guerra que tem, se a gente for estudar um pouquinho, você não precisa nem se aprofundar, é só um pouquinho. Tudo tem um interesse comercial. Tudo tem um interesse comercial. Então, óbvio que ele não ia ficar ali. Desde que o mundo é mundo, os homens querem possuir terras com riquezas. Com riquezas. Agora, as nações brigam entre si, por quê? Por causa de riqueza. Qual é o intuito dos Estados Unidos se interferir lá no meio da guerra do Oriente Médio? Lá eles já têm os conflitos deles por riqueza. Só que tem uma pessoa de fora que sabe, né, dos benefícios que pode tirar dessa guerra. E aí vai se meter pro meio também. E é assim.
O mundo é assim, gente. Não sei se você sabe, mas o mundo é assim. As pessoas, elas só vão brigar por quê? Porque elas querem terras. Que elas querem tirar benefício das situações. Ninguém vai lá brigar por causa do deserto. Se o deserto não tiver nada para oferecer, entendeu? Enfim, do versículo 10 ao 20, né, conta a história de Abraão no Egito. Ai, essa parte é ótima. Olha como Abraão é um homem de Deus e abençoado. Olha o que ele faz. No versículo 10 a 20, conta a história de Abraão no Egito. Basicamente, ele prostitui a mulher dele, né? Porque ele fala assim, ó, você não fala que você é minha esposa, porque senão vão me matar para ficar com você. Só que você fala que você é minha irmã. E aí ele fica lá, a mulher dele vai, o faraó toma a mulher dele para ele e olha aqui, ó. No versículo 15, na metade do versículo 15. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. O que é isso? O que é isso que você dá à sua mulher, dá uma mulher para um outro homem e você enriquece em cima dessa mulher? Se não prostituição. As pessoas não têm noção disso. Se lê isso aqui, não entende que ele prostituiu a própria mulher dele. Tudo bem, não vou entrar no mérito, talvez eu fizesse isso. Não com as minhas filhas, mas assim, tipo, eu e meu marido, eu ia falar pra ele, ó, fica aí, né? Senão, talvez eu fizesse, né? Senão vou te matar. E de repente a gente pode até tirar um proveito. Naquela época, por que não? Sabe? Mas engrandecer um homem que prostituiu a própria mulher, ele recebeu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas por conta da mulher dele. E aí, Deus puniu e mandou pragas para o faraó. Olha lá, porém o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. O coitado do faraó foi enganado. O coitado do faraó foi enganado. E ainda assim ele foi punido. Como que ele ia saber? Olha, essa parte me noja. Bom, tá, muitas coisas na Bíblia. Aí aqui fala abertamente, escravos e escravas, né? Essa Bíblia aqui não usa nem a palavra servos, usa a palavra escravo e escrava. E muita gente defende, fala que não era exatamente uma escravidão, que depois, a hora que a gente chegar no Êxodo, vamos ver, tem uma regra, tem uma normatização para a escravidão. Você liberta a pessoa depois de 7 anos, mas tem, enfim, a hora que chegar lá, vocês vão ver. Mas ele tinha escravos e escravas em nome de Deus. Enfim. Vamos para o Gênesis 13. Gênesis 13, versículo 1 e 2. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E aí eu coloco aqui. Tudo, ele era muito rico, prostituindo a mulher dele, né? Tudo, ele saiu do Egito, levando tudo que ele possuía. Era muito rico, possuía gado, prata e ouro. A base, às custas de prostituir sua mulher.
Versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor Deus a Abrão depois de Ló, que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Cadê o povo de Deus que não está lá reivindicando? Não é só do povo do Oriente Médio lá. Vão lá, cristãos brasileiros, cristãos europeus, cristãos de qualquer canto do mundo. Vocês são descendentes de Abraão? Aquela terra de vocês também. Ai, desgraceira dessas guerras, tudo por causa de Deus, tá, gente? Versículo 14. Mais uma vez, Deus promete as terras a Abrão. Ressalto, mais uma vez, que foi lá que começou toda essa desgraceira da guerra no Oriente Médio. Enfim, vamos para o capítulo 14. Tem uma guerra de reis aqui, né? Bem confusa, inclusive, né? Mas tudo para falar que esses reis brigaram, né? Ló e a família dele, as coisas dele estavam lá em Sodoma. Mas esses reis brigaram, conquistaram Sodoma e levou o Ló. Aí, o que acontece? Abraão fica sabendo, né? Que, ó, aqui, ó, no versículo 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. 16. Trouxe de novo... Não, depois eu leio isso. 14. Abrão fica sabendo que seu sobrinho foi raptado e mandou 318 homens. Se Abrão era um homem de Deus, por que ele não pediu para Deus libertar o sobrinho dele? Ou foi Deus que libertou às custas de uma guerra na qual ele levou 318 homens, dos mais capazes. Guerra. Foi a guerra que resgatou Ló, não Deus. Não era mais fácil pedir para Deus, já que Deus, né, escolheu Abrão, ó, eu vou te dar terras, ó, eu sei que o Senhor vai me dar terras, me devolve também meu sobrinho, que ele tá lá, cativo, sequestrado. Versículo 16. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Abrão, com seu exército, não apenas resgata o sobrinho, né? Porque assim, será que era só o sobrinho o interesse? Né? Mas também os bens, as mulheres e o povo. Quando eu fico quieta assim, ó, pensa. Era só o sobrinho que ele queria resgatar? Lógico que não, é tudo interesse comercial. Tudo interesse comercial. Porque ele também pegou tudo que... Ah, isso, ó, devolve meu sobrinho e devolve as coisas que são dele. Aí, no versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários. Deus entregou os adversários. Ou foram os 318 homens que foram lá e guerrearam. E de tudo lhe deu Abrão dízimo. Ó, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abrão deu dízimo para Melquisedeque. Que no fim, né, tudo é dízimo, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Se alguém na igreja fala para você resgatar almas e salvar almas, Deus não é capaz de salvar almas e resgatar almas? Deus não é capaz de me dar o entendimento que Ele quer que eu tenha nesse texto da Bíblia? Se Deus quisesse que eu estivesse numa igreja, Ele
ele tinha agido em mim. Ele tinha agido em mim. Ele não precisa de um terceiro. Ele não é todo poderoso. Ele não precisa de ninguém para evangelizar ninguém. Ele não precisa de ninguém para evangelizar ninguém. Então, se eu leio a Bíblia e se existisse o Espírito Santo e ele quisesse, e assim, não é nenhuma questão de livre-arbítrio. Quando eu vim aqui ler, eu quis. Eu ainda quero. É tão mais fácil acreditar em Deus do que não acreditar. A gente põe tudo na conta de Deus. Não deu certo o emprego, porque Deus não quis. Não engravidei, porque Deus não quis. Nossa, minha vida não anda pra frente, porque Deus tem uma coisa melhor preparando pra mim. E assim as pessoas vivem a vida inteira. Elas nascem, crescem, morrem, esperando a promessa de Deus. E qualquer migalhinha, Deus me abençoou. Não é, não é. Se você conquista alguma coisa na sua vida, é porque você fez por merecer. Sei que não sai para trabalhar para ver se seu salário vai cair na conta. Eu acho o máximo aqueles carros adesivados, sabe? Foi Deus que me deu. Nossa, Deus é tão bom para uns e não para outros, né? Porque eu queria ter um importadão, assim, de uns 300 mil reais. Com adesivinho, foi Deus que me deu. Eu ia falar assim pros outros, sua filha predileta, né? Mas eu não sou. Mas eu não sou a filha predileta de Deus. Sabe? Se Deus é todo poderoso, ele faz as coisas. A gente não precisa ir lá guerrear. Se Deus é todo poderoso, as pessoas não precisam de tratamento médico, porque Deus vai curar se ele achar que você merece. Essa história assim, tem N histórias na Bíblia que eu vou fazer a mesma reflexão. De que o cara tem que juntar um exército para ir lá e resgatar uma pessoa. Se uma pessoa for sequestrada, você não vai avisar a polícia? É a polícia que vai resgatar ou é Deus? Porque se Deus fosse bom, vou resgatar, não deixava nem a pessoa ser sequestrada. Você descobriu uma doença, você vai esperar a cura em Deus ou você vai lá no médico fazer um tratamento? Aí a pessoa descobre um câncer, faz quimioterapia, faz radioterapia, os cambau A4 e sara. Ai, graças a Deus. Não foi graças a Deus, foi graças ao tratamento que você fez. Agora, se morre, Deus quis a pessoa junto dela. Deus quis a pessoa junto dela. Enfim, gente, é isso. Tô cansada hoje. Acho que é por isso que eu me desgasto, assim, de não querer fazer mais. Porque é chato e é revoltante. É revoltante porque eu fico pensando nas pessoas que acreditam, nas pessoas que defendem. Ao invés de tá lá fazendo o rolê delas, a vida delas, que é única, vai passar uma vida inteirinha botando na conta de Deus. É isso. Beijos e até mais. Eu tô aqui editando o vídeo, né, juntando as partes que eu gravei, e aí eu escuto todo ele, né, e no minuto 24 eu começo um raciocínio que eu acredito que eu não concluí. Então eu vou fazer esse adendo aqui. Que eu falei, né, no fim tudo é dinheiro. Eu falo que quando uma pessoa sai para evangelizar outra, não é simplesmente por amor, eu quero resgatar essa pessoa merece ser salva. Não tô dizendo no geral, porque eu acredito que muitas pessoas fazem por amor mesmo, sabe? A gente tende a achar que é bom pro outro, que é bom pra gente. Então,
Tá, beleza isso. Só que os pastores que falam, você tem que resgatar a sua família, você tem que resgatar as suas pessoas, trazer para Jesus, não é para trazer para Jesus. Ai. É por dinheiro. É porque mais uma pessoa sentada no banco da igreja é mais uma pessoa que vai dar dinheiro para a igreja. Porque Deus, se ele existisse, ele tocaria o coração das pessoas sem ter que mandar ninguém lá bater na sua porta. Você tem que ficar na igreja, você não pode ler a Bíblia sozinho, você não pode raciocinar sozinho, porque você precisa de alguém para te conduzir, para no fim dar dinheiro para essa pessoa. Para no fim você ser controlado por essa pessoa. Então não existe almoço de graça. Ninguém quer realmente salvar a sua alma. Ninguém quer. As pessoas querem você dentro da igreja para te manipular e para tirar seu dinheiro. Porque no fim, tudo é dinheiro, tudo é controle, tudo é poder. Se a gente estudar um pouquinho de religião, um pouquinho, não precisa nem estudar, se você vê a Bíblia, a parte de Moisés, que Moisés fala lá para o povo de Deus, ele está querendo controlar aquele povo. É controle, tudo é controle, poder e dinheiro. E as pessoas se deixam levar. Faz um teste, faz um teste. Se Deus existe, ele vai atrás de você, ele não vai mandar uma pessoa. Por que que Deus tem que mandar as pessoas? É isso que eu não entendo. Por que que eu preciso de alguém para estudar a Bíblia comigo? Que a pessoa vai induzir o meu pensamento. A pessoa vai levar para um viés de outra interpretação. E eu tenho capacidade de ler a Bíblia e tirar as minhas próprias conclusões. Mas não, você tem que ler com o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, ele não tá aqui na minha casa, ele não tá no meu coração, ele não tá em lugar nenhum. Ele tá no pastor, na pastora, na pessoa da igreja. Enfim, gente, ó, esses assuntos me revoltam. Então, esse adendo, né? Eu fui no. Acabou o vídeo, voltei aqui para falar esse adendo aí do dinheiro. Tudo é dinheiro.